Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versos 25 a 43. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da Tua santa palavra e Te louvamos porque o Senhor a preservou até nós, para que nós víssemos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder agindo na vida dos Teus servos, e nos desse a esperança, Pai, e a convicção de que o Senhor age também no nosso meio de igual forma. Nós Te louvamos por isso e pedimos, Pai, que nesta hora o Senhor mesmo fale ao nosso coração, edifique-nos, exorte-nos, para que não sejam palavras de homens, de um homem falido, de um homem finito e falho e pecador, mas que seja a Tua voz, pelo Teu Santo Espírito, a nos trazer a Tua palavra. Abençoa-nos, portanto, assim, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que Deus nos abençoa apenas quando nós somos fiéis e obedientes a Ele? Será que Deus estabelece conosco uma relação de troca em que, quando nós obedecemos, nós somos abençoados e quando nós desobedecemos, nós somos amaldiçoados? Será que é assim que Deus nos trata? Será que a bênção de Deus depende do nosso esforço
é pelo nosso esforço que Ele nos abençoa. O texto que temos diante de nós nesta noite é rico para responder a estas perguntas. Nós vamos ver nele, em primeiro lugar, que Deus nos abençoa apesar do nosso trabalho, apesar dos nossos esforços todos. O texto começa dizendo que Raquel deu à luz a José, finalmente, e Jacó disse a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Depois de 14 anos servindo a Labão, e você se lembra da história, 7 anos pela primeira filha, 7 anos pela segunda filha. Depois de pagar este dote, né, de 14 anos de trabalho, Jacó agora diz a Labão: permite que eu saia daqui, que eu vá ter a minha vida com as minhas esposas e com os meus filhos e retorne à minha terra. Dá-me meus filhos, minhas mulheres, e partirei. Observe que Jacó não pede bens, não pede rebanhos, não pede posses. Ele pede apenas os seus filhos e as suas mulheres. Jacó está pronto para partir de mãos vazias, sem rebanhos, sem nada. Jacó não queria que o seu sogro dissesse depois: eu enriqueci a Jacó. Ele queria apenas partir com a sua esposa, com as suas esposas e com os seus filhos. Jacó sabia que a bênção vinha do Senhor, não vinha do seu sogro. Ele não queria sair com esta dívida. Ele sabia que ele seria abençoado pelo Senhor, não pelo seu sogro. Jacó havia trabalhado muito, mesmo tendo sido enganado, como você deve se lembrar da noite de núpcias, em que Labão entrega ali na escuridão da noite a filha mais velha, Lia, ao invés de entregar Raquel. E ele é enganado, ele que Jacó sempre foi um enganador, não é? Deus o disciplinou na mesma moeda. Jacó sempre foi um enganador, sempre tirou vantagem, e Deus o disciplina colocando o enganador como seu sogro. E agora Labão será o chicote de Deus para disciplinar e para aperfeiçoar o seu servo neste aspecto da sua vida que era tão escorregadio, os negócios e todas as trapaças que ele fez até ali. Deus vai discipliná-lo agora, colocando um sogro sobre a sua vida, enganador, para que ele seja disciplinado nesta área da sua vida, para que ele seja tratado nesta área da sua vida. É assim que Deus faz conosco. Quando nós temos problemas em uma área, Deus nos trata nesta área, e nós vemos este padrão acontecendo nas Escrituras. Ele então vai sair, entendendo que a bênção não vem de Labão, nem vem do seu trabalho, mas a bênção vem de Deus. Verso 30, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho, o Senhor te abençoou. Observe que Jacó começa a apresentar mudanças. Jacó não diz: o meu trabalho te abençoou, mas o Senhor, usando do meu trabalho, te abençoou. Jacó acredita a bênção que Labão recebeu ao Senhor. Jacó sabe de onde vem a bênção. E lembre-se de que daqui a alguns anos, este homem Jacó estará lutando com Deus, literalmente, com um anjo, uma manifestação de Deus, para obter a bênção do Senhor. E lembre-se também de que no passado este homem trapaceou, se fez passar pelo seu irmão para obter a bênção do pai. Mas agora ele reconhece que o importante não é nem a bênção do pai, nem a bênção de Labão, o importante é a bênção de Deus. Jacó começou a ser restaurado e a ser transformado e a ser tratado neste aspecto da sua vida. Agora ele sabe que a bênção que importa é a bênção de Deus. Ele foi enganado no casamento, mas mesmo assim ele trabalhou duro, ele cumpriu os seus votos, ele cumpriu a sua palavra.
Isso nos lembra os ensinos de Cristo no Novo Testamento sobre trabalhar não como quem serve a homens, a cumprir a palavra não pensando nos homens, mas pensando em Deus, a dar duro de fato e fazer o melhor não para homens, mas para Deus, como quem serve a Cristo. Paulo escreveu isso, divinamente inspirado, aos Efésios: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, não como ao Senhor, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Nós lemos na liturgia do culto, Colossenses 3, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Jacó poderia ter racionalizado: o que? Esse sogro me enganou, eu vou trabalhar durante 14 anos, mas eu vou ser o mais relaxado e displicente servo que ele já viu na vida. Não foi assim. Ele trabalhou duro, trabalhou muito, ele honrou a Deus e Deus abençoou a Labão por intermédio dele. Assim devemos ser nós também. Nós não devemos trabalhar duro apenas quando temos superiores bonzinhos, quando a empresa é justa. Nós devemos honrar a Cristo com o nosso trabalho. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo em nome do Senhor, para glorificar ao Senhor. É a Cristo que nós estamos servindo. Houve épocas no mundo, na sociedade, em que os funcionários cristãos eram os preferidos, eram os que trabalhavam mais. Hoje, há muitos evangélicos fazendo vergonha, há muitos evangélicos que você não contrataria de novo, porque são péssimos funcionários, dão um mau testemunho de Cristo. Não seja assim. Seja você o melhor funcionário, o melhor chefe, o melhor prestador de serviços, o melhor empresário. Faça tudo para que o nome de Cristo, refletido na tua vida, brilhe e dê um bom testemunho do Senhor. Deus nos abençoa, meus irmãos, pelo nosso trabalho, e Deus nos abençoa apesar dos nossos esforços. Isto é, não é a força do nosso trabalho, não são os nossos esforços que trazem a bênção de Deus, mas o próprio Deus. Não são os nossos esforços e os nossos trabalhos que são a nossa bênção, mas é o nosso Deus que nos abençoa por meio do nosso trabalho. O Salmo 127 que nós lemos diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é o trabalho que traz a bênção, é Deus quem manda a bênção. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então todo trabalho e todo esforço é inútil sem a bênção do Senhor. A bênção vem do Senhor. Ela não vem por causa dos nossos esforços, mas ela vem sempre pelo Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, não depende dos nossos esforços, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, este é o primeiro ponto muito claro aqui nesta história. Jacó trabalhou muito, Jacó honrou o seu voto, honrou a sua palavra, e as bênçãos vieram, não por causa do trabalho, mas porque Deus abençoou o seu trabalho. A bênção vem sempre do Senhor. Então, Deus nos abençoa apesar dos nossos esforços, apesar do nosso trabalho. Mas a história continua e nós veremos agora que Deus nos abençoa apesar dos nossos adversários. E o adversário aqui de Labão, aliás, de Jacó, adivinha quem é? É Labão, é o próprio sogro.
Ele tem um adversário dentro da própria família. Labão não queria o bem de Jacó, e a gente vai ver isso aqui no texto. Labão era um enganador, era um materialista aproveitador. Labão era aquele que só pensava em dinheiro, só pensava em ficar rico, só pensava em suas posses. O seu Deus era o dinheiro, e os anos não fizeram Labão mudar, porque aqui 14 anos depois nós encontramos o mesmo Labão, pensando em dinheiro, pensando em bens, um Labão materialista. Labão lhe respondeu, verso 27, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão queria que Jacó ficasse, não por causa das filhas, ou por causa dos netos, mas porque Labão sabia que ele era próspero por causa de Jacó, por conta da bênção dada a Jacó. E disse ainda, fixa o teu salário, que eu te pagarei. Veja que tudo gira aqui em torno de dinheiro. Me diga quanto você quer ganhar para você não ir embora, para que eu continue tendo prosperidade financeira. A cabeça de Labão é um grande cifrão. Ele pensa com olhos materiais. Para ele tudo se resume a dinheiro, a bens. Disse Jacó, verso 29, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Jacó também sabia que a bênção de Deus havia beneficiado muito o seu sogro, mas ele queria agora trabalhar para ter alguma prosperidade também. Então Labão perguntou, verso 31, que te darei? E a resposta de Jacó, nada me darás, nada me darás. E ele faz uma proposta que soou muito lucrativa ao materialista Labão. Ele disse o seguinte, eu passaria hoje por teu rebanho, separando os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário? Então Labão, eu vou agora até os rebanhos, e a minoria dos animais, que a minoria era justamente os salpicados, os malhados, ovelhas negras. Quantas ovelhas negras você já viu? Era a minoria. Então, a minoria eu vou separar. E Labão gostou muito da proposta, não é? Porque era de fato a minoria, era uma proposta lucrativa. E verso 33, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Em outras palavras, ele queria fazer essa separação pela cor do pelo do animal, para que a reputação de Jacó fosse protegida, para que amanhã, quando Labão olhasse os rebanhos, pela cor ele saberia que estava tudo certo. Os malhados, listrados, salpicados e negros que estivessem no rebanho de Jacó eram por direito dele. Veja, qual é o ponto aqui? Jacó poderia ter feito outra proposta, me dá 30% dos teus rebanhos, para que seja a minha parte. Mas o que garantiria que amanhã Labão não suspeitasse de que Jacó tivesse pego mais do que 30%? Poderia ser alvo de suspeita, mas com a cor, com a separação pela cor do pelo, não haveria dúvidas, está tudo certo, o meu rebanho é desta cor, o rebanho de Jacó é da outra cor, está tudo certo. Jacó, como ele sabia que Labão era um enganador, que Labão vivia justamente de desonestidades, e quem vive dessas coisas tem uma mente que sempre desconfia do outro, né? O contrário é verdadeiro, Pascal já dizia isso. Um homem, quando ele não é dado à mentira, ao roubo e à desonestidade, dificilmente ele vê isso nas outras pessoas, ele é até um pouco ingênuo. Se ele não faz, ele não acha que o outro fará consigo, sabe?
E agora o contrário funciona. Quando a pessoa é desonesta, né? Quando ela faz coisas erradas, desonestidades, trambiques, ele também acha que os outros farão consigo. E Jacó já tinha convivência demais com Labão para conhecer a mente de Labão. Então ele fez de uma forma que Labão não poderia acusar de roubo, porque seria visível: a minha parte é desta cor e a tua parte será desta cor. Labão era mentiroso e ele disse: pois sim, seja feito conforme a tua palavra. Mas no mesmo dia ele foi nos rebanhos para ele tirar a parte de Jacó, subtrair a parte de Jacó, entregar para os seus filhos e mandar os filhos para longe. 3 dias de viagem. Então veja como este sogro era uma serpente. No mesmo dia do trato ele foi lá, retirou a parte de Jacó e mandou para os filhos. Ele mesmo fez isso. E Jacó começou sem nada então. O salário de Jacó foi zerado no primeiro dia. E para dar segurança à sua fraude, ele mandou os rebanhos a 3 dias de distância de viagem. Labão, que combina com ladrão, era desonesto. Ele não agia como parente, como sogro de Jacó. Ele agia como adversário. Talvez dentro da tua própria família você tenha gente querendo o teu mal. Jacó tinha, o próprio sogro queria o seu mal. Talvez você, na grande família, tenha pessoas que você tenha que ficar meio distante, porque são pessoas que possam estar querendo justamente a tua queda e o teu mal. Mas a boa notícia é, meus irmãos, que nós somos filhos de um Deus que nos protege. É um Deus que nos abençoa apesar dos nossos adversários. Mesmo que os adversários estejam dentro da família, Deus nos protege, Deus nos abençoa. O Salmo 3º de Davi é um salmo muito impactante e muito bom de se ler quando você está passando por adversidades e pessoas te perseguindo. O Salmo 3º, um desabafo aqui, divinamente inspirado, mas um desabafo de Davi. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi vai cair, Davi não tem mais salvação. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Ele havia dito no verso 1, são muitos os que se levantam. Agora ele pede, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Os inimigos estavam dizendo, não há em Deus salvação para ele. Agora ele responde, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vocês estão dizendo que não há salvação para mim? Pois eis que eu vos digo, do Senhor é a salvação. É Ele quem vai decidir. A salvação pertence a Ele, é Ele quem decide. E sobre o teu povo a tua bênção. Então, apesar de todos os adversários que se levantam contra nós, no bairro, na família, na empresa, na escola, seja onde for, Deus é o nosso Pai, é o nosso protetor, Ele é a nossa salvação, Ele nos abençoa, apesar dos adversários que nós temos. E se você quiser ser fiel a Deus, você vai ter adversários, não tenha dúvida. Você vai ter adversários, seja na família, seja no trabalho, onde for. Se você é um cristão autêntico, você vai atrair oposição, porque este é um mundo decaído, este é um mundo pecaminoso, este é um mundo cheio de desonestidades e de trapaças. E se você quer viver uma vida de testemunho de Cristo neste mundo, você vai ser perseguido. Ele disse, se me perseguiram a mim,
quanto mais perseguirão a vós outros. Se nós formos discípulos autênticos de Cristo, assim como Ele foi odiado, nós seremos odiados. Assim como Ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. E isso dói, é difícil, mas é glorioso. Ser perseguido em nome de Cristo é a mais alta glória que nós podemos ter. Nós entramos num rol muito seleto dos profetas, e agora eu estou lembrando das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando mentirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram aos profetas que viveram antes de vós. Então, é de fato uma alegria nós sofrermos pelo nome de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, Deus nos abençoa. Em primeiro lugar, apesar dos nossos esforços e trabalhos, não depende deles, mas depende de Deus. Deus nos abençoa apesar dos nossos adversários. E por fim, Deus nos abençoa apesar das nossas soluções tolas, dos nossos jeitinhos, das nossas tentativas de melhorar os planos de Deus. Deus nos abençoa apesar das nossas soluções que são tão tolas. O texto diz que Jacó então pegou varas verdes de álamo, aveleira e plátano, removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. E ele colocou essas varas listradas e salpicadas no lugar onde os animais iam beber água e acabavam tendo ali as suas relações. O que Jacó está fazendo aqui? Ele está confiando em lendas que diziam que os animais, dependendo da cor que eles viam quando eles estavam coabitando, assim nasceriam as suas crias, os seus filhotes. Isso era uma lenda, meus irmãos. É parecido com o que nós temos na cultura brasileira, de que se a esposa grávida tiver uma vontade de comer algo que não for satisfeita, a criança vai nascer com o aspecto da comida que foi negada, né? E nós teríamos algumas histórias para contar aqui, né, de desejos de mulheres grávidas que tiveram que ser satisfeitos, mas dificilmente uma criança vai nascer com o rosto de acarajé, ou de melancia, ou de melão. Isso não existe, meus irmãos, né? E a gente dá risada dessas coisas, pois era nisso que Jacó estava se firmando. O plano genial dele foi o seguinte: eu vou pegar aqui essas varas e vou produzir cores listradas, malhadas e salpicadas, e as crias destes animais, dos rebanhos, vão nascer desta cor. Ele estava com um plano, não é, para tentar ajudar a bênção do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoou de fato Jacó e fez com que nascessem muitos filhotes salpicados, malhados, listados, ovelhas negras, mas não foi por causa das varas, não foi por causa da crendice popular, foi por causa da bênção de Deus. Jacó não tivesse feito nada daquela, pataquada, ele seria abençoado da mesma forma, porque a bênção vem de Deus, não vem destas simpatias, dessas crenças populares. Então Deus nos abençoa, apesar das nossas tentativas de melhorar o plano de Deus, como se fosse possível, apesar das nossas tentativas de dar uma ajudinha no decreto de Deus, que foi escrito na eternidade. Assim, Jacó fez uma série de tentativas aqui, e tudo isso foi inútil. Deus havia prometido abençoar Jacó lá atrás, e aqui nós temos esta lição. Deus nos abençoa, apesar da nossa pretensão de acharmos que estamos ajudando a obra dele. O texto termina dizendo que Jacó se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Há uma nota interessante no texto, ele teve inclusive camelos. Nesta época da revelação, camelo era um animal
muito caro, muito raro. E ele se tornou muito rico. E não apenas teve rebanhos, mas teve servos, servas e camelos. Mas a bênção já havia sido prometida por Deus. Não veio destas tentativas que ele fez. Lá em Gênesis 28, Jacó havia feito uma promessa: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, eu estou em Gênesis 28, 20, agora o 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aqui Deus o estava abençoando, e não apenas por causa dele, mas por conta da aliança que fizera com o seu pai, com Abraão. Essa bênção não é porque Jacó tem algum merecimento, porque ele trabalhou 14 anos, de forma alguma. A bênção está aqui dentro das promessas que foram feitas a Abraão. Abraão recebeu promessas, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da prosperidade, então, não era particular a Jacó, mas para a nação que se formaria a partir de Jacó. Lembre-se, Jacó terá o seu nome mudado para Israel. Está nascendo uma nação aqui. Os filhos de Jacó formarão as 12 tribos. Então, esta prosperidade toda não era para Jacó se isolar num lugar agora e desfrutar. Era Deus preparando o início de uma nação. Era uma bênção para Jacó distribuir e iniciar o povo de Deus. E essa bênção não se limita à nação geográfica de Israel, mas é uma bênção que nos alcança também, porque a promessa de Gênesis 12 foi: em ti serão benditas todas as nações da terra, os gentios inclusive. Observe como a promessa de que nós seríamos abençoados em Cristo já se encontra em Gênesis 12. E em Cristo, que é o herdeiro, o descendente legítimo de Abraão, é que nós somos abençoados. As bênçãos da aliança nos atingem hoje por causa de Cristo, o mediador da nova aliança. Na nova aliança, as bênçãos não são mais representadas por bens materiais. No Antigo Testamento, bênção de Deus era o quê? Celeiro cheio, grande colheita, grande produção de vinho. As bênçãos no Antigo Testamento, por conta da revelação progressiva, Deus os tratando como crianças, eram visualizadas. Alguém que tivesse muitas posses era alguém muito abençoado por Deus. No Novo Testamento, com a revelação progredindo e nós sendo agora tratados não mais como crianças, mas como adultos, as bênçãos são manifestadas espiritualmente. Jesus não era um homem de posses, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus e o colégio apostólico vivia das ofertas das pessoas, para que eles tivessem alimentação. Então, no Novo Testamento, na maturidade da igreja, as bênçãos de Deus não vêm mais prefiguradas ou representadas por posses materiais, mas são bênçãos espirituais. É aqui que nós estamos, e nós somos abençoados como filhos da aliança, nem sempre, ou na maioria das vezes, não com bênçãos materiais, mas com plenitude de bênçãos espirituais. Nós temos muito mais bênçãos espirituais, deixando a coisa bem clara e direta, do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Nós temos toda a revelação do Messias. Os irmãos do Antigo Testamento sonhavam com o Messias. Nós temos todos os ensinos do Messias aqui. Nós temos todo o relato das maravilhas e das perfeições e das virtudes de Jesus Cristo. Nós temos uma noção e uma compreensão do amor de Deus encarnado em Cristo, né? Deus assumiu forma humana, coisa que nunca passou pela mente dos irmãos do Antigo Testamento. Nós temos muito mais elementos para ter fé hoje
do que os irmãos do Antigo Testamento. Nós temos muito mais detalhes de como será a segunda vinda do Messias do que os irmãos do Antigo Testamento. É por isso que Cristo disse: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que virão depois de vocês, discípulos. Eles não me viram, mas creram, e eles vão ter a plenitude da revelação. Nós temos aqui toda a revelação de Deus, toda a revelação de Deus. Os apóstolos não tinham toda, e nós temos. Então, nós somos muito mais abençoados, nós temos muito mais conhecimento revelado de Deus e das suas obras, e do seu ser, e da maravilhosa pessoa de Cristo, e da atuação do Espírito Santo, e do que acontecerá no porvir. Nós temos muito mais do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Os celeiros cheios não se comparam com o que nós temos hoje, acredite. Sim, meus irmãos, voltando ao nosso ponto, em nossos dias, apesar de tudo que nós fazemos, nós ainda temos a bênção de Deus. Deus nos abençoa apesar das nossas soluções tolas, dos nossos jeitinhos de tentar melhorar o plano de Deus. E desde que o pecado entrou no mundo, nós, seres humanos, queremos dar um jeitinho melhor do que o plano de Deus. Como Adão e Eva, fazendo roupas de folhas para esconder a nudez, como Sara entregando a própria serva para ter filhos de Abraão, jeitinhos, como Davi fazendo censo para saber quantos homens ele tinha para confiar. Ele não podia simplesmente confiar em Deus, mas ele quis ver quantos homens ele tinha, e incitado por Satanás, inclusive, realizou o censo, como Pedro, cortando a orelha do soldado para proteger, entre aspas, Jesus Cristo. E na sequência Cristo fala: Pedro, você acha que se eu não desse uma ordem, legiões de anjos viriam me proteger, Pedro? Estes somos nós, querendo dar jeitinhos, querendo melhorar os planos de Deus, quando Ele faz tudo perfeito. Nós temos é que confiar. Então Deus nos abençoa, apesar destas tolices. Nós não podemos melhorar os planos de Deus, dar uma ajudinha no seu decreto. Concluindo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele abençoa o seu povo, Ele nos abençoa, apesar de todos os nossos esforços, apesar dos nossos adversários e apesar das nossas soluções tolas. A palavra nos diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, não perdemos a salvação, porque Ele é fiel, e se Ele diz que nos salva, e se Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e se Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ele permanece fiel às suas promessas. Então eu termino com algumas aplicações adicionais. Jacó trabalhou duro e quando viu o resultado, ele não creditou a força do seu braço, ele deu glória a Deus, ele creditou a Deus. Assim devemos fazer nós também. Devemos ser os melhores funcionários, os melhores alunos na escola, produzir os melhores produtos, oferecer os melhores serviços, mas sempre glorificando a Deus. Nós fizemos e fizemos bem feito porque Deus nos abençoou, porque Deus foi conosco. Sem Ele, sem o ar para respirar, sem a saúde para ficar em pé, nós não teríamos feito nada. A glória é sempre de Deus. Segundo, no mundo nós temos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus Cristo. Ele disse: eu venci o mundo. Então não olhe para os adversários, levante os olhos e olhe para Deus. Ele nos abençoa mesmo com muitos adversários. O próprio sogro de Jacó era seu adversário, e ainda assim Jacó foi um canal de bênçãos na sua vida. Isso nos lembra o ensino de Cristo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mesmo tendo adversários ao redor, não se importe com eles, olhe para Deus e ore por eles, porque isso é o comportamento que Cristo nos ensinou: orar pelos que nos perseguem.
Terceira aplicação: cuidado com soluções para os seus problemas que não estejam na palavra. Confie em Deus e siga as soluções de Deus. Então, neste Brasil corrompido, nós sempre somos tentados a correr para um atalho, a sonegar um pouquinho aqui, não declarar ali, fazer determinada coisa para escapar de alguma multa, de alguma punição. Não entre nesse jogo. Seja um homem e uma mulher íntegros diante de Deus. Não dê soluções que fujam da palavra de Deus. Busque uma vida de honestidade, de verdade, de integridade. Pague o preço. Por vezes você tem uma solução aí para escapar de uma multa. Não faça isso se essa solução for ilícita. Siga a lei, pague a multa, de cabeça erguida. Não faça coisas que sejam contrárias à lei, não use de trapaças. Jacó, durante muito tempo da sua vida, viveu assim, e Deus o está tratando agora, e está resolvendo, e ele está sendo trabalhado nesta área, que eu e você sejamos trabalhados nesta área também. Quarta aplicação: se Deus te der prosperidade, seja uma bênção para outras pessoas. Jacó recebeu aquela prosperidade toda, mas não era para ele, era para que ele fosse uma bênção para a nação que se formaria a partir dele. Então, se Deus te der prosperidade, se te der um bom salário, se te der condições, use esse dinheiro não para que ele seja um rei na sua vida e receba adoração, mas para que ele seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amenize um pouco o sofrimento que graça ao teu redor, que atinge pessoas ao teu redor, e você vai perceber a bênção que é ser uma bênção na vida de outras pessoas. Cristo disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Na matemática divina, aliás, nós somos muito mais felizes quando nós damos do que quando nós recebemos. O prazer de ajudar pessoas é uma coisa muito maior do que receber bênçãos. E por fim, não seja um filho displicente, porque talvez, meus irmãos, essa mensagem possa ser interpretada assim: bom, o pastor disse que Deus me abençoa apesar dos meus esforços, apesar dos meus adversários, apesar dos meus planos tolos. Então, se Deus me abençoa de todo jeito, eu vou viver de qualquer jeito. Oh, não use essa mensagem para isso, porque Deus nos abençoa, inclusive nos disciplinando. A disciplina de Deus é uma bênção para a nossa vida, nos desentorta. Então, não use essa mensagem para você agora viver uma vida de displicência, de descompromisso com as coisas de Deus, de jeito nenhum, porque Deus disciplina o filho a quem ama, e ser disciplinado por Deus está incluído nas bênçãos do Senhor. Nós temos um Pai que nos ama e por isso nos disciplina. Então, Deus nos abençoa de todo jeito, e Ele quer que nós sejamos filhos obedientes, filhos comprometidos com as coisas dEle. É isso, meus irmãos, que gera o agrado de Deus. Nós agradamos e glorificamos a Deus quando nós temos uma vida de obediência. Quando Deus olha dos céus para Jesus Cristo sendo batizado, e Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu agrado. Este é o meu Filho amado. A comparação, mudando o que deve ser mudado, é de quando um pai olha para o filho e se enche de orgulho: esse é o meu filho, olha que coisa boa que ele está fazendo. Deus olha dos céus para Jesus e fala: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. A missão da nossa vida, meus irmãos, é fazer coisas neste mundo para gerar este sentimento em Deus. Que Deus olhe dos céus e fale: esta é a minha filha amada, em quem eu tenho o meu prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Neste momento, neste trabalho, Ele está me glorificando. Como eu fico feliz em ver o trabalho desta minha filha, deste meu filho. Este é o nosso objetivo, é agradar o nosso Pai, é viver para, onde nós estivermos, gerarmos o agrado do nosso Pai. Nós fazemos as coisas não é para que as pessoas vejam e sejam agradadas,
é para que o nosso Pai veja e seja agradado. Então, esta mensagem deve gerar em nós uma ideia de que nós temos um Pai que é amoroso, gracioso, que nos abençoa, mesmo quando nós somos infiéis, nós nunca deixaremos de ser filhos dele, e que na medida em que nós somos obedientes a ele, fiéis a ele, ele se agrada cada vez mais da nossa vida, e a sua bênção está sempre conosco. Que ele seja louvado, e que nós sejamos esses filhos obedientes, esses filhos que despertam o sorriso de Deus, o agrado de Deus a cada dia. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 33. Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu os seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que o Senhor, ó Pai, fez com que fossem registradas histórias tão preciosas, que tanto nos edificam, Pai. Palavras que mostram o teu poder, a tua soberania, a tua providência sobre o teu povo, e que servem de testemunho, para que nós nos lembremos que o Senhor cuida do teu povo, que o Senhor cuida de nós. Nesta noite nós pedimos que o Senhor seja misericordioso mais uma vez, que o Senhor nos alimente, que o Senhor, ó Pai, revele as maravilhas da tua lei diante dos nossos olhos, e que, sobretudo, o teu Santo Espírito, Pai, as aplique em nosso coração. Nós sabemos, Pai, que não estamos aqui para cumprir um ritual, uma tradição, mas estamos aqui como teu povo, Pai, para te adorar em espírito e em verdade, e para receber as instruções que vêm da tua palavra. Dá que nós tenhamos um coração disposto a obedecer as instruções, que nós não saímos daqui da forma como entramos, mas que o Senhor transforme a nossa disposição, e que ao sairmos destes portões, nós obedeçamos a tua palavra,
que a nossa vida seja transformada de glória em glória, ó Pai, a fim de que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, a fim de que nós vivamos vidas que te agradam, Pai, e o mundo olhe para a nossa vida e veja a diferença, e veja Cristo morando em nós. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Neste exato momento, como estão os seus relacionamentos? Há pessoas com quem você não fala? Ou há pessoas com quem você fala apenas por mera educação? É possível que haja brigas que ficaram no seu passado que nunca foram resolvidas. É possível que haja na sua vida pendências, pessoas com as quais você teve desentendimentos e talvez até tenha cometido injustiças, fruto da sua imaturidade ou de uma vida sem Cristo, e vidas que ficaram lá atrás numa situação não resolvida. Neste momento, há pessoas com as quais você não conversa, há pessoas com as quais você não tem total comunhão. É possível, será possível nós resolvermos pendências pessoais que ficaram lá para trás, 10, 20, 30 anos na nossa vida? Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um belo exemplo disso. Nós temos Jacó aqui resolvendo uma pendência com seu irmão 20 anos depois. 20 anos atrás, Jacó havia enganado o seu irmão naquela questão da bênção da primogenitura. Ele se aproveitou da fome do seu irmão para negociar ali a bênção da primogenitura, que era uma bênção forte. O patriarca, quando dava a bênção ao primogênito, era uma bênção de fartura, de prosperidade. E Jacó, por materialismo, por ambição, enganou seu irmão para receber esta bênção. E ele não parou nisso, tendo como cúmplice a própria mãe. No momento em que o seu pai Isaque foi dar a bênção, ele vestiu as roupas de Esaú, colocou peles nos seus braços e se passou por Esaú, enganando o seu pai, e já estava quase cego. A partir daquele momento, registra o texto bíblico que Esaú passou a odiar o seu irmão, e a sua mãe arrumou para que ele fugisse, e o seu irmão o jurou de morte. Passaram-se 20 anos, e nós já lemos o texto, nós vemos que foi uma reconciliação bem sucedida. Aqueles 20 anos, aquela jura de morte, Esaú prestes a matar o seu irmão por ódio, naqueles 20 anos muita coisa aconteceu. Naqueles 20 anos Deus tratou da vida de Jacó, aconteceram os casamentos, episódio com Lia, Raquel, as servas, nasceram a ele 11 filhos. Aconteceu a luta lá no Val de Jaboque, em que ele teve a sua coxa tocada e machucada, e a partir de agora Jacó ele não corre mais, mas ele manqueja a cada passo para perceber a sua dependência de Deus. Jacó é um outro homem. Jacó recebeu um novo nome, recebeu o nome de Israel, e agora Jacó está amadurecido, é um Jacó convertido. Muita coisa se passou. E a reconciliação com seu irmão, ela é tão bonita, ela é tão tocante, que ela acaba nos ensinando alguns passos, algumas atitudes que nós podemos ter para nos reconciliarmos com pessoas que ficaram no passado, ou mesmo não um passado tão distante, talvez uma situação moderna ou recente que você esteja passando. Quais foram as atitudes que Jacó teve para com seu irmão que tornaram aquela reconciliação bem sucedida? E quais são as atitudes então que nós podemos ter, imitando o servo do Senhor, para nos reconciliarmos com pendências que tenhamos na nossa vida? A primeira atitude é humildade. Humildade. O servo de Deus, Jacó, não é mais aquele Jacó soberbo, enganador, dono de si, que com grande força removeu a grande pedra, exibindo-se para Raquel. O servo de Deus agora está mancando. O servo de Deus agora é um homem amadurecido. Deus o tratou por meio de muitos sofrimentos. Deus usou Labão para que Labão fosse o chicote de Deus na vida de Jacó. E agora, disciplinado, amadurecido, ele se torna um homem humilde. Veja o começo da cena, no versículo 33.
Diz que de um lado estava Esaú com um exército de 400 homens, e do outro Jacó com suas 2 esposas, as 2 servas, seus 11 filhos e rebanhos de animais. Meus irmãos, Esaú odiava seu irmão, depois do engano que aquele foi vítima, o havia jurado de morte, e eis que agora Esaú está com um exército de 400 homens. Nós podemos imaginar o clima deste encontro, de pressão, de medo, um suspense. Será que Esaú vai perdoar o seu irmão? Ou será que Esaú veio com 400 homens para aniquilar toda a família e toda a descendência de Jacó? Nós vemos no desenvolvimento do texto que Esaú se comoveu com a atitude do irmão, e Esaú perdoou o seu irmão, porque a atitude do seu irmão foi de extrema humildade. Meus irmãos, sem humildade não há reconciliação. O texto mostra que no versículo 3, Jacó, adiantando-se, ele passou todos os filhos, as esposas, e ele se prostrou 7 vezes em terra, até aproximar-se de seu irmão. Essa atitude de prostrar-se, isto é, colocar o nariz na terra, abaixar e colocar o nariz na terra 7 vezes, era um comportamento conhecido na época, na relação entre vassalos e senhores, na relação entre subordinados e autoridades superiores. O Jacó, que no passado quis sobressair-se e quis ser mais importante do que o seu irmão, roubando-lhe o direito da primogenitura, agora ele está humilde. Ele se ajoelha 7 vezes no chão, se portando não mais como um irmão esperto, enganador e soberbo, mas agora como um servo humilde do Senhor. E ele faz isso. Meus irmãos, o comportamento dele é de humildade. Por isso Esaú imediatamente correu, lançou-se ao pescoço, o beijou, o abraçou, e eles choraram. Houve a amostra para Esaú que aquele seu irmão havia mudado, que aquele seu irmão estava arrependido e agora era uma outra pessoa, era um homem humilde. Para haver reconciliação é preciso humildade. Sem humildade não há reconciliação, meus irmãos. Pessoas que não conhecem, que não conseguem abaixar a sua fronte, que não conseguem se humilhar, dificilmente elas vão conseguir reconciliação na sua vida. E nesse sentido, Jesus é o nosso modelo de humildade. Paulo escreveu aos Coríntios, nós lemos o texto, 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus nos reconciliou com o Pai por meio do humilde Jesus Cristo. O mesmo Paulo escreveu Filipenses 2, quando diz que Cristo esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo e a si mesmo se humilhou. Cristo desceu da sua glória, se esvaziou e assumiu a postura de servo, se humilhou para a nossa salvação. Vários são os exemplos de humildade de Cristo. Ele foi humilde a vida inteira, mas o exemplo que para mim me parece mais forte é quando ele lava os pés empoeirados e sujos de terra dos seus discípulos. Diz o texto que ele pega uma toalha, cinge a cintura, amarra a toalha na cintura, se abaixa e passa a lavar aqueles pés sujos e empoeirados de cada um dos discípulos. E aquilo foi tão forte que Pedro, quando viu aquilo, disse: não, está tudo errado, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então lava tudo, lava desde a cabeça. Aí Pedro percebe e se entrega. Deve ter sido uma cena de fato muito chocante, o mestre abaixado lavando os pés dos discípulos. Essa era uma atribuição de escravos é que lavavam os pés dos seus senhores, e Jesus se coloca na condição de escravo para lavar os pés dos discípulos. E o fato mais forte nesse lava-pés é Jesus lavando os pés de Judas, e ele sabia que Judas era o traidor, e ele lavou os pés do seu traidor. Meus irmãos, que lição nós temos aqui? Quantos de nós que tem alta resistência em perdoar o próximo?
Quantos de nós que evitam conversar com o próximo porque o próximo te fez alguma coisa? Eis o nosso Mestre, o nosso Redentor, se ajoelhando para lavar os pés daquele que o trairia, Judas Iscariotes. Quem somos nós, meus irmãos, para termos orgulho, para nos acharmos alguma coisa, para nos acharmos superiores aos outros? O nosso Senhor Jesus, Ele agiu de forma contrária. Para haver reconciliação é preciso humildade. Sem humildade não há reconciliação. Em uma briga entre marido e mulher, sem humildade, sem que alguém ceda, não há reconciliação. Em uma briga de pessoas da mesma família, colegas de trabalho ou pessoas próximas, sem humildade não há reconciliação. Aliás, se há um pecado que Deus odeia, esse pecado se chama orgulho. Vários textos, um deles: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. Os orgulhosos têm alguns sintomas, e todos nós temos algum tipo de orgulho. A nossa missão na vida é quebrar o nosso orgulho. Mas eu vou passar um teste aqui para ver se você se encaixa em algum item. Geralmente pessoas com orgulho se orgulham, por exemplo, do sobrenome. Ah, mas eu sou um Magalhães, eu sou um Cirilo, grande coisa, não é? Mas pense aí se você não se orgulha do seu sobrenome, da tradição da sua família. Pessoas se orgulham da aparência física, não é? Ah, não, eu cuido de mim, eu não sou gordo como os demais. Pessoas se orgulham da aparência física. Pessoas se orgulham da posição social, é óbvio. Ah, mas eu trabalho na empresa tal, eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira respeitável. Pessoas se orgulham do currículo. Ah, eu tenho mestrado, doutorado, PhD. As pessoas se orgulham do currículo Lattes, das obras escritas. As pessoas se orgulham da sua cultura. Ah, eu falo outra língua, eu não sou como os demais analfabetos da nação. Eu tenho, certa cultura, certo estudo, eu estudei no colégio tal. As pessoas se orgulham disso. As pessoas se orgulham dos seus bens, da sua casa, do seu carro, se orgulham da conta bancária, do cartão de crédito. Ah, o meu cartão de crédito é um Black Super Master alguma coisa, 100 estrelas. As pessoas se orgulham dessas coisas. As pessoas se orgulham da sua inteligência, do seu raciocínio rápido. E há aqueles que, paradoxalmente, se orgulham da sua piedade. Ah, eu sou muito crente, pastor. Ah, eu oro demais, pastor, eu leio muito a Bíblia. As pessoas se orgulham da sua piedade. Uma marca de orgulho é confiar muito em si mesmo. Jacó era assim. Lembram-se do episódio de que ele não esperou os pastores e foi lá e removeu a grande pedra? Jacó confiava totalmente em si mesmo. Pessoas orgulhosas não consideram opiniões diferentes das suas. Pessoas orgulhosas são donas da razão. Se você discordar delas, elas viram um animal, uma fera. Pessoas orgulhosas não admitem que possam estar erradas de jeito nenhum. São infalíveis, são inerrantes. Pessoas orgulhosas não aceitam brincadeira. Brincam com todo mundo, mas se brincar com ela, não aceita. Pessoas orgulhosas não aceitam críticas de forma alguma e viram uma fera quando são criticadas. Pessoas orgulhosas julgam-se superiores às outras pessoas. Pessoas orgulhosas não pedem perdão, porque acham que é sempre o outro que me deve desculpas. Eu nunca devo desculpa ao outro. Meus irmãos, todos nós temos algum nível de orgulho, eu repito. E C.S. Lewis disse que o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Se a pessoa diz que é muito humilde, que não tem orgulho, ela é, primeiro, mentirosa, segundo, orgulhosa. Todos nós temos orgulho. E nós temos que nos submeter sempre diante de Cristo, para que Ele quebre o nosso orgulho. Alguém já disse que quando a pessoa se posta do lado da cruz de Cristo, não há motivo nenhum, não há mais motivos para o orgulho. Porque quando nós estamos ao lado da cruz de Cristo, e nós percebemos que aquela cruz, ela levou todos os nossos pecados, as nossas centenas de pecados, como é que nós podemos nos achar melhor?
melhores a alguma pessoa, quando nós consideramos, quando nós nos lembramos que a cruz levou as centenas de pecados que nós cometemos. Só é orgulhoso aquele que acha que não tem pecado, que é melhor que os outros na sociedade. A cruz é um bom remédio contra o nosso orgulho, porque ela nos mostra que os nossos pecados foram crucificados ali com Cristo Jesus. Então a primeira atitude que Jacó teve e que nós devemos ter para ter relacionamentos saudáveis e reconciliarmos com aquelas pessoas que nós estamos brigados é a humildade. Jacó agiu assim. A segunda atitude que Jacó teve para a reconciliação bem-sucedida foi sabedoria. Sabedoria. E aqui nós podemos dividir em sabedoria nas ações, sabedoria nas palavras. Qual foi a sabedoria nas ações? O que Jacó fez que envolveu sabedoria? Primeiro, com o objetivo de aplacar a ira e o ódio do seu irmão, ele mandou presentes. Ele fez uma divisão de vários animais e foi mandando bandos na frente dele com presentes para o seu irmão, numa tentativa de aplacar a ira do seu irmão. Veja comigo o capítulo 32, do verso 13 a 20, que é onde narra isso. Capítulo 32, de 13 a 20. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Então ele foi sábio, ele foi pegando bens materiais e foi colocando na frente. Ele fez lá um rebanho de 200 cabras. Você deve ter percebido o tanto de dinheiro que está envolvido aqui, não é? Quanto será que custa um rebanho de 200 cabras? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros. E ele foi dividindo esses grupos de animais, essas manadas de animais, esses bandos, e foi mandando pastores para irem conduzindo esses bandos de forma separada, de forma que Esaú, quando vinha com os seus 400 soldados, ele se deparava com um grupo de animais: quem são vocês? E aí o presente era dado, e o presente era dado. E assim Jacó foi aplacando a ira do seu irmão. Houve sabedoria nessa estratégia de Jacó. Sabedoria nas ações. Aqui no texto, voltando para 33, verso 8, é quando Esaú pergunta: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu Senhor. E no versículo 9, então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insiste e Esaú aceita. E o fato de Esaú aceitar mostra que Esaú, ele aceitou a reparação. Aqueles presentes eram a reparação do dano. Lembre-se que a bênção roubada da primogenitura envolvia bênçãos materiais. Jacó então manda esses presentes materiais numa espécie de reparação do erro. E Esaú, quando ele finalmente aceita, é que ele havia aceitado a reparação. Ele havia perdoado de fato o seu irmão. Note um detalhe interessante no texto. Jacó o chama de Senhor e ele responde como irmão. Versículo 9: então disse Esaú: eis que tenho muitos bens,
meu irmão, guarda o que tens. Jacó estava humilde, chamando seu irmão de Senhor, e Esaú responde o chamando de irmão. Ele estava perdoado, a reconciliação de fato aconteceu. Sabedoria nas ações, mas sabedoria também nas palavras. Você deve ter percebido que Jacó se dirigiu todas as vezes a Esaú o chamando de Senhor, todas as vezes. No passado, de novo, nós podemos nos lembrar, Jacó se julgava superior a Esaú, mas agora Jacó se dirige a Esaú como seu senhor e se dirige a si mesmo como seu servo. São presentes do seu servo para o meu senhor. Então houve sabedoria na escolha das palavras. Versículos 8, 13 e 14, você vê Jacó chamando o seu irmão de Senhor. Sabedoria na escolha das palavras. Irmãos, para que haja reconciliação é preciso sabedoria. Sabedoria nas ações, sabedoria nas palavras. A palavra de Deus, ela mostra essa verdade em todos os livros da Bíblia. Em Provérbios 25, por exemplo, é dito que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pense na imagem: maçãs de ouro em salvas de prata, é um tesouro, não é? Maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E de fato é assim. Uma palavra dita no tempo correto é uma bênção, é uma preciosidade, é um tesouro. Em Provérbios 15:1 é dito que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Note que todas as palavras de Jacó para com seu irmão, que o havia jurado de morte, foram palavras brandas. Meu Senhor, o teu servo, os presentes. A palavra branda, de fato, ela desvia o furor. A pessoa vem para cima de você com palavras duríssimas. Se você responder com o mesmo nível de palavra, com palavras duras, a ira vai ser acesa. Mas a palavra branda, ela faz o contrário, ela desvia a ira. E eu já vi isso acontecendo várias vezes. Numa situação em que alguém está muito nervoso, o outro, manso, calmo, controlar a situação com palavras brandas, com palavras amorosas. O dito popular diz que quando um não quer, dois não brigam, não é? A versão bíblica, que é a primeira, é que a palavra branda desvia a ira, de fato. Em Provérbios 15:23 está registrado: o homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, quão boa é. Assim, meus irmãos, há que se ter sabedoria nas palavras. As palavras são fonte de muito desentendimento. Uma palavra errada, uma palavra dita no momento incorreto, ela pode gerar muitos estragos. Lembremos-nos de Tiago, quando diz que a palavra, a língua, na verdade, ela é um instrumento, é um membro pequeno, mas que coloca fogo numa floresta inteira. E quantas palavras ditas da forma errada provocam incêndios, não é? Então é por isso que é preciso ter sabedoria nas palavras, porque as palavras não voltam. Assim, o melhor momento de discutir um assunto difícil em casa não é quando o marido chega do trabalho cansado. Espere ele descansar. Da mesma forma, não é quando a esposa está cheia de afazeres, de atribuições e você derruba mais um problema. Espere a hora certa. No trabalho, o melhor momento de discutir algum problema não é quando está no pique, no auge das preocupações, mas no momento reservado, com todo mundo de cabeça tranquila, de cabeça fria. Num desentendimento, o momento de resolver não é quando o sangue está quente, mas é quando o sangue esfria e o seu espírito está preparado com muita oração. Nas nossas relações de internet, você nunca deve responder um e-mail mal educado na sequência, ou um desentendimento de mensagem de internet, seja qual for o meio social. Você deve sempre deixar aquilo de lado, esfriar a cabeça, buscar a Deus em oração, e aí com sabedoria e com sangue frio resolver a questão.
A palavra, meus irmãos, adequada, quão boa é. A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. O segundo elemento, então, que nós vemos na vida de Jacó é sabedoria. Ele teve sabedoria nas ações e ele teve sabedoria nas palavras. Foram palavras brandas, palavras escolhidas. Por fim, a terceira atitude que Jacó teve para aquela reconciliação bem sucedida e que também nos ensina é renúncia, abnegação. Renúncia, abnegação. Note que Jacó organizou aqui a sua família. Quando ele soube que Esaú estava muito próximo, no versículo de número 1, ele passa os filhos a Lia, passa o filho José a Raquel e passa os filhos às duas servas. E ele coloca nesta ordem: primeiro os filhos com as servas no primeiro momento, depois Lia com seus filhos atrás, e por último, quem ele ama mais, Raquel e José. Quem ele quer proteger mais está lá para trás. Por que ele fez essas divisões? Porque se Esaú viesse com ódio para matar, mataria o primeiro grupo e talvez os grupos de trás conseguissem correr e se salvar. Foi por isso que ele fez essas divisões. Mas note a renúncia de Jacó convertido, a renúncia de Israel, aqui homem renovado por Deus. No capítulo anterior, capítulo 32, verso 16, Jacó colocou todo mundo na frente e ele ficou lá atrás. Ele pensou: morre todo mundo e eu escapo. Veja capítulo 32, verso 16. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E o verso 21: assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Nós temos um Jacó aqui covarde, morrendo de medo do seu irmão. Foi quando ele ficou no acampamento que apareceu o Senhor na forma de um anjo, lutou contra ele, lhe deu um novo nome, e agora a atitude de Jacó não é de ficar lá atrás. No versículo que nós lemos aqui, no verso 3, nós lemos: e ele mesmo adiantando-se, ele fez os grupos, mas manquejando, passou todos os grupos, e ele foi o primeiro a se encontrar com Esaú. Olha que diferença de disposição. Antes do val de Jaboque, antes do encontro com o Senhor, ele ficava lá atrás. Agora ele assumiu a liderança, e ele é o primeiro que vai se encontrar, curvando-se 7 vezes no chão para encontrar Esaú. Agora ele assume a posição de líder da sua família. Ele é um homem agora amadurecido por Deus. No versículo 11 nós também temos uma marca de abnegação. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe. Irmãos, a palavra no hebraico para presente é a mesma palavra para bênção, é a mesma palavra. Então quando Jacó diz: peço-te, recebe o meu presente, peço-te, recebe a minha bênção. Uma referência direta à bênção que Jacó roubara de Esaú lá no começo da história. Em português não parece, mas no hebraico é evidente. E certamente Esaú entendeu que o que Jacó estava fazendo era uma reparação pelos seus erros do passado. Peço, recebe a minha bênção, o meu presente, mas é a minha bênção. Ele estava reparando o roubo da bênção que ele havia feito lá atrás. Jacó está deixando claro que ele está abrindo mão daquela bênção roubada 20 anos atrás. É aqui que está a beleza do texto, meus irmãos. Veja que um pecado cometido 20 anos atrás, ele está sendo resolvido agora. Jacó, ele não crê que pecados recebem algum tipo de anistia. Ele está resolvendo questões que ficaram lá para trás. Ele está devolvendo a bênção que foi roubada do seu irmão. Ele está consertando os erros que foram efetuados lá atrás. Veja a transformação que Deus fez com Jacó, meus irmãos. Lá atrás uma vida de mentira, de roubo, de enganação, e agora um Jacó que é humilde, um Jacó que está abrindo mão de uma bênção que afinal ele recebeu do seu pai, de forma injusta, mas recebeu, e ele está abrindo mão.
Para reconciliação é preciso renúncia, é preciso nós abrirmos mão de algumas coisas que nós achamos que não são próprias por direito, mas a gente abre mão. No casamento, nós cedemos, por vezes nós temos a razão, mas nós cedemos para o bem do casamento. Cristo nos ensinou a oferecermos a segunda face, a nos fartarmos de afronta. Cristo nos ensinou a andarmos a segunda milha. Cristo nos ensinou a entregarmos, quando roubados da túnica, entregar a capa. O que Cristo nos ensina é muitas vezes nós abrirmos mão. Nós temos a razão, mas pelo bem do reino nós abrimos mão, nós renunciamos. Eu sei que isso é chocante, não é? Mas todos nós não conhecemos decorado o versículo que diz: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue, abra mão dos seus direitos, entre aspas, renuncie, abnegue-se, negue aquilo que você acha que é direito. Jacó fez isso, por isso a reconciliação foi bem sucedida. Pense na pessoa com a qual você não fala, com a pessoa que você teve desentendimentos no passado, e olhe dessa perspectiva, de você negar-se a si mesmo pelo bem do reino, de você renunciar possíveis direitos que você tem, para que a reconciliação seja efetuada. Cristo nos ensinou isso, meus irmãos. Cristo nos mostra o caminho da renúncia, da abnegação. Jesus é o nosso modelo aqui também. Quando Paulo detectou um problema de relacionamento lá na igreja de Filipe, ele escreveu aos filipenses as seguintes palavras: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto maravilhoso, cristológico, que mostra que Cristo se esvaziou, ele vem como um exemplo. Paulo está admoestando os filipenses a que pensem da mesma maneira, que ninguém faça nada por partidarismo, que não haja times, que não haja vanglória, que não haja orgulho, que não haja soberba. E é por isso que Paulo usa o exemplo máximo, que é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como é que vocês estão agindo com orgulho e com soberba, se o mestre de vocês se esvaziou, desceu da glória e se tornou servo? Como é possível? É uma bela repreensão que Paulo está dando aqui nos Filipenses. Vocês são discípulos de quem? Do humilde Jesus Cristo, então sejam humildes. Paulo mostra que Jesus renunciou toda a sua glória para assumir posição de servo. Assim também nós devemos renunciar os nossos direitos por vezes, sofrer o dano para que seja feita a reconciliação. Às vezes as pessoas não se reconciliam porque não cedem, não dão um passo atrás, firmam a sua posição e não cedem. Isso é orgulho, isso não é abnegação. Cristo ensinou que se alguém quer servi-lo, se alguém quer segui-lo, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, concluindo, como é que estão os seus relacionamentos neste exato momento? Há pessoas com as quais você não fala, ou só fala por polidez, educação, e as brigas que ficaram lá no passado, mas que nunca foram resolvidas. Será que é possível resolver pendências assim? Acabamos de ver, Jacó resolveu as dele. 20 anos depois, um irmão que o odiava e que o jurara de morte,
E Jacó, da maneira correta, piedosa, com humildade, com sabedoria, com abnegação, ele resolveu. Há esperança para você então, é possível resolver. Mas pastor, será que eles ficaram bem? Será que depois Esaú não voltou atrás? Não, eles ficaram bem. Gênesis 35, 29. Velho e farto de dias, expirou Isaque, o pai deles, e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os filhos juntos sepultaram o pai. A situação foi resolvida entre os dois. Houve reconciliação verdadeira. Esse pode ser apenas mais um sermão que você já ouviu aqui. A cada ano você ouve 54 sermões nessa igreja. E esse pode ser apenas mais um sermão que você achou interessante, anotou algumas coisas. E você pode sair aqui da igreja e não fazer nada a respeito, apenas achar que foi um sermão interessante. Ou você pode obedecer à palavra de Deus e buscar reconciliação com as pessoas. A minha função aqui como profeta de Deus é mostrar o que Deus quer para a sua vida. Agora, quanto a obedecer, é com você. E você pode escolher achar o sermão interessante e continuar vivendo a sua vida da forma como você está, inclusive e possivelmente tendo o peso da mão de Deus sobre a sua vida, porque Deus odeia orgulhosos, porque Deus pesa a mão sobre aqueles que estão em pecado, porque Cristo, na sua palavra no Sermão do Monte, disse que aquele que comparece perante um culto e se lembra que tem alguém em inimizade contra ele, ou devendo contra ele, deve largar a sua oferta no altar e resolver a vida com a pessoa. Isso nos mostra que Deus não aceita culto de pessoas que estão em inimizade. A minha função é mostrar o que Deus quer para o seu povo. Deus quer um povo que ande em humildade, em sabedoria, em abnegação, resolvendo as coisas do passado, buscando a verdadeira reconciliação. Cristo nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo é aquele que diz que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que buscam a paz. A palavra de Deus nos mostra, se possível, tende paz com todos os homens. Acerte as pendências da sua vida, porque eu repito, Deus pode estar neste momento te disciplinando, porque há coisas não resolvidas na sua vida. Acerte então, santifique-se, busque a paz com os outros. Jacó, ele só deu esse passo na sua vida porque ele amadureceu, porque ele se converteu. Se você é alguém que está convertido, já passou da hora de resolver essas coisas, porque tudo se fez novo e as coisas antigas ficaram para trás. Então resolva. Se você é agora um homem, uma mulher de Deus, amadurecido, faça o que é correto, siga o caminho da reconciliação. Que Deus então nos abençoe. Amém. O sucesso toca aqui.